Olá, boa noite. São 19 horas e 13 minutos. Na edição desta quinta-feira do SBT News, você vai ver que o momento é de expectativa para a política catarinense. A comissão mista do impeachment vota amanhã o afastamento do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. E os prejuízos causados pela estiagem. Mais de 120 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência. O SBT News está começando. Uma decisão da Justiça determinou hoje que o Estado vai ter 10 dias para mudar as normas que haviam sido definidas para a volta às aulas nas escolas da rede particular em Santa Catarina. A decisão foi uma resposta a uma ação civil pública do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. De acordo com o despacho, a proibição da retomada das aulas nas regiões de risco grave e gravíssimo deve ser anulada, para que as escolas possam voltar às atividades dentro de novas regras, claro, de acordo com a matriz de risco. Essa decisão vem à tona justamente no momento em que muitas escolas já não encontram alternativas para se manterem abertas. Centenas já fecharam as portas. As de educação infantil, por exemplo, estão entre as mais afetadas pela pandemia. Já são 7 meses sem receber alunos. A crise provocada pela pandemia fez com que 200 das 800 escolas particulares de educação infantil de Santa Catarina fechassem as portas. A evasão já atinge 70% dos 70 mil alunos que eram atendidos. As escolas que ainda mantêm as atividades, como essa que fica no bairro Campeche, em Florianópolis, convivem com a incerteza de não saber quando poderão retomar de forma presencial. Em dias normais, todas essas salas de aula estariam cheias de crianças. Dos 64 alunos que estudavam aqui em março, apenas 23 continuam matriculados. Eles participam das atividades online oferecidas pela escola, mas os professores avaliam que elas não são suficientes para ensinar os alunos. Primeiro que as crianças cansam muito mais rápido, a concentração também ela é muito menor e além de que não é eficaz, porque a maioria não é alfabetizada, então precisa do pai o tempo todo junto. Na escola da Patrícia, o faturamento caiu 70%, mas as despesas continuaram as mesmas: aluguel, água, luz, telefone, internet, por aí vai. Para não fechar as portas, foi preciso oferecer desconto aos pais dos alunos que continuaram e também optar pela suspensão de contrato da maior parte dos funcionários. Para reabrir, as escolas precisam criar um protocolo conforme o plano de contingência escolar. A Patrícia já enviou o documento e aguarda a análise que deve sair ainda essa semana. Se tudo estiver certo, a escola pode voltar às atividades desde que esteja localizada nas regiões liberadas pelo mapa de risco do Estado, o que não é o caso de Florianópolis. Buscamos a desvinculação do público com o privado. São 2 contextos diferentes e não podemos ter o mesmo olhar para eles, porque nós conseguimos cumprir com as obrigações. Os pais também esperam pelo retorno. Eu vejo que muitas coisas abertas já estão funcionando há bastante tempo, com as suas restrições, né? Como supermercados e academias, e funcionando a pleno vapor, funcionando sem problema algum. E não vejo sentido nas escolas, que são tão fundamentais, não estarem funcionando. Enquanto a situação não é definida, a única saída é esperar. Agora a gente precisa de uma data e isso está condicionada ao mapa de risco. Então a gente também pede colaboração da população, para que entendam que a educação também é um serviço essencial e que os pais precisam da escola para poder trabalhar, principalmente os da educação infantil. Então, agora, essa data já existe, né? O governo, como a gente disse, tem 10 dias, o governo do estado, para ajustar essas normas todas para que as escolas que ficam nas regiões de situação grave e gravíssima possam retomar as atividades presenciais, é claro, dentro de normas sanitárias e tudo organizado para que isso possa acontecer de forma segura. E olha, todas as informações, o despacho, inclusive, sobre essa decisão da Justiça, você encontra no site, no portal de notícias de Santa Catarina, o SCC10. E em uma reunião com o Ministério Público de Santa Catarina, o município de Imbituba, no sul do estado, se comprometeu a adotar medidas mais restritivas, principalmente no acesso às praias, depois do recente caso de aglomeração na Praia do Rosa, no último feriado, que acabou repercutindo em todo o país. Olha só.
Olá, Bruna. Em reunião realizada pela primeira Promotoria de Justiça, ficou definido que o município de Imbituba terá regras mais rígidas de controle sanitário, principalmente no acesso às praias. Na reunião, os representantes do Poder Executivo se comprometeram a adotar as seguintes medidas. Fica proibido o acesso de pessoas à faixa de areia, portando caixas de isopor, coolers com bebidas, cadeiras de praia, guarda-sóis ou então caixas de som. O fluxo de automóveis, ele também será controlado pela Polícia Militar e os agentes de trânsito estarão na rua de acesso às praias do Rosa Norte e Rosa Sul. Não se pode conceder alvarás também para ambulantes e suspender os já concedidos, proibindo assim a venda de bebida na faixa de areia ou então nas ruas do Centrinho do Rosa. Fica proibida também a venda de bebida alcoólica nas lojas de conveniência após a meia-noite. E uma fiscalização prévia também deve ser feita, proibindo que vendedores ambulantes instalem barracas para venda de produtos alimentícios ou então bebidas alcoólicas na faixa de areia. Bom, junto com a Polícia Militar, estamos programando as ações de fiscalização. A Polícia Militar vai estar com seu efetivo ampliado, o nosso setor de fiscalização também, nosso setor de trânsito. Estamos também fazendo contato com o bombeiro, Polícia Civil, para termos uma grande força-tarefa, um grande número de pessoas fiscalizando e ajudando a manter o controle e as normas sanitárias e, como eu disse, evitando as aglomerações. Junto com a Polícia Militar, definimos blitz da lei seca, barreiras para serem implantadas, um cuidado maior nas movimentações da praia, que está hoje, pelo decreto do Estado, liberada apenas para esportes individuais. Então vamos ter uma fiscalização nesse sentido, fazendo seguir as normas. O Ministério Público de Santa Catarina também já pediu um aumento no efetivo da Polícia Militar de Imbituba para o feriado do dia 2 de novembro. E esse último feriado não foi o único que teve aglomeração ali em Imbituba, na Praia do Rosa, enfim. Isso já vem acontecendo nos últimos finais de semana, desde que começou a mudar o tempo e o sol está presente aí em boa parte do estado. 3.011, hoje, dia 22 de outubro, depois de mais de 7 meses de pandemia, Santa Catarina ultrapassa o marco de 3.000 mortes pela doença. É como se a população de uma cidade inteira, como por exemplo Águas Frias, Belmonte, Rancho Queimado, desaparecesse. Já são também 241.044 mil casos confirmados da doença, com 13 mortes nas últimas 24 horas aqui no estado. Por outro lado, de acordo com a matriz de avaliação de risco mais recente, divulgada hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, Santa Catarina apresentou uma melhora nos números da Covid-19. Agora são 10 regiões com risco alto, em cor amarela no mapa, e apenas 6 em risco grave, em cor laranja. São elas a região da Grande Florianópolis, de Laguna, do Extremo Sul, do Planalto Norte, do Alto Uruguai e do Extremo Oeste. Lembrando que são avaliados pelo menos 6 critérios, como o número de novos casos, mortes, ocupação de UTI, entre outros, para fazer esse mapa de risco. Já essa outra matriz mostra uma outra variação de casos ativos, ou seja, a gravidade do risco de transmissão. 2 regiões estão com risco gravíssimo, na cor vermelha, e quase todo o estado no risco grave. Apenas a região do Vale do Rio do Peixe teve redução nos casos ativos de coronavírus. E hoje até está chovendo em algumas regiões, mas essa chuva não é o suficiente. Há meses ela não cai com bastante volume aqui no estado. Com isso vem a estiagem e, é claro, a preocupação de muitos municípios. 123 cidades decretaram situação de emergência. Pelo menos 48 estão homologadas pelo governo do estado. Os rios com níveis abaixo do normal são resultado do pouco volume de chuvas. Estiagem que há alguns meses afeta Santa Catarina. As regiões que mais sofrem com a seca são o Oeste, Meio Oeste, Serra e Vale do Itajaí. Isso vai continuar, infelizmente, tá? Porque nós estamos esperando que durante esse período agora, na primavera, o fenômeno Laninha vai predominar. Então isso aí mostra que as chuvas deverão ficar abaixo da média, que já estão acontecendo, tá? Então isso não deve normalizar durante esse período. Por isso o alerta para uso consciente da água. Então, vamos cuidar com o consumo responsável. Evite lavar as calçadas.
Evite o desperdício da água em casa. A Associação de Moradores do Morro das Pedras, uma comunidade de Florianópolis, tem incentivado a população a economizar água diariamente, como uma mudança de hábito mesmo, ainda que não estejam sofrendo com a falta dela. Fizemos todo um comunicado com carro de som, com informativo nas redes sociais, para que os moradores pudessem tomar cuidado e atentar a mudar suas rotinas, a atentar pelo uso da água, seja na cozinha, seja no chuveiro, na lavar um carro, lavar a calçada e também fazer o atendimento às regras que o município estabeleceu durante a estiagem. Na casa da Ana Regina, a água vem direto da rua, nada de caixa d'água. Por isso o uso aqui é moderado. Cada vez que é preciso abrir a torneira, ela tem que contar com a sorte. É difícil, porque a gente depende da água para tudo. Eu tive o mês passado, eu fiquei quase o mês inteiro, tinha que fazer tudo até as 7 da manhã, porque depois faltava água para banho, para os animais, para os cachorros. Tudo que tu vai fazer tem que ter a água, é roupa, é louça. E agora posso dizer que está normal, mas assim, como a minha água é direto da rua, eu não tenho caixa, às vezes ela fica bem fraquinha. De manhã cedo é o melhor horário para a gente fazer as coisas, que ela está forte. E mesmo que não está sofrendo com a falta da água, aqui na comunidade se preocupa com o uso consciente. O André tem um lavacar e olha só, ele está montando uma ponteira para tirar a água do poço para não usar mais a água da Casan. É isso, André? Isso, estou montando a minha ponteira para poder lavar meus carros para não usar a água da Casan. E aí, como é que faz? Essa água sai daqui do poço e vai lá para dentro daqueles motores? E sai do poço, eu fiz na verdade o poço de 11 metros, entendeu? Sai do poço direto para a minha bomba d'água, da minha bomba d'água eu começo a lavar os carros. Aí não usa a água da Casan? Não usa a água da Casan. A água da Casan nós usamos só para lavar nossos panos, para nós lavar nossos maquinários para guardar para outro dia, na verdade. Com a água vinda do poço artesiano, André mantém a lavação funcionando a todo vapor. Assim não desperdiça a água da Casan, não prejudica a vizinhança e ainda economiza na conta no fim do mês. Economia total e meio ambiente agradece. O ambiente agradece muito mesmo. E a conta d'água vem bem baixa, está faltando muita água no Morro das Pedras, né? Então, vamos meter água do poço. Muito bem, André. Então termina aí para você poder trabalhar aqui. Beleza. A sexta-feira chega sem muitas mudanças no clima e já dita o que deve se repetir durante todo o fim de semana. Sol com algumas nuvens no oeste e chances de chuva isolada no início e fim do dia na região do litoral. Nas demais regiões, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas à tarde e à noite. Na capital, mínima de 20, máxima de 26 graus. Mesma condição para Blumenau, no Vale. Já em Joinville, no norte do estado, temperaturas na casa dos 28. Em Lages e em Criciúma, as máximas não ultrapassam os 27. Já no oeste, em Chapecó, a situação segue complicada. O dia, mais uma vez, promete ser de muito sol e termômetros acima dos 30 graus. Amanhã, a Assembleia Legislativa vai ser palco de um momento decisivo para a política catarinense. Um dos processos de impeachment que tramitam contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer vai ser votado pela comissão mista. Esse pedido trata do caso da equiparação salarial dos procuradores do Estado. Moisés e Daniela Rainer são acusados de crime de responsabilidade por terem autorizado aumento de salário sem ter projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. O governador e a vice serão julgados separadamente a partir das 9 horas da manhã. Será feita a leitura do relatório, a manifestação das partes, tanto do denunciante como dos denunciados, o que pode demorar 45 minutos. A leitura do voto do relator e a discussão do parecer e do voto pelos julgadores. Pode acontecer, nesse momento, o pedido de vista por até 5 dias. Por fim, teremos a votação do parecer. A comissão mista do julgamento é formada por 6 desembargadores. São eles: Cláudia Lamber, Rubens Schultz, Sérgio Rizelo, Carlos Alberto Sivinski e Luiz Felipe Schuch, mais o desembargador Ricardo José Hesler, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Também compõem a comissão 5 deputados: Kennedy Nunes, Laércio Schuster, Luiz Fernando Vampiro,
Maurício Studilark e Sargento Lima. Todos esses deputados votaram a favor da continuidade do processo de impeachment. Esta primeira etapa é uma etapa de admissibilidade da acusação. Então, os desembargadores e os deputados estão analisando nesse momento se a acusação é viável, se existe um mínimo de elementos para que o governador e a vice sejam levados a julgamento, e aí é preciso um mínimo de maioria simples de 6 votos, então precisaria 6 votos favoráveis à admissibilidade do julgamento. Se o governador receber os votos contrários e a vice não, apenas Carlos Moisés é afastado. Nesse caso, Daniela Rainer assume o governo. Mas os dois podem ser afastados por 180 dias. Se isso acontecer, o deputado Júlio Garcia, presidente da Alesc, assume o cargo interinamente. Se for afastado o governador e a vice, assume o presidente da Assembleia. Se for afastado apenas o governador e não a vice, ela assume o governo. Não existe um prazo para que Carlos Moisés deixe a Casa da Agronômica. A última etapa do impeachment terá o prazo de 180 dias para acontecer. É nessa fase que ocorre o julgamento. Para que o governador e a vice sejam considerados culpados e afastados definitivamente dos seus cargos, serão necessários 7 votos favoráveis ao impeachment. Em até 180 dias é preciso acontecer o julgamento propriamente dito para decidir se houve crime de responsabilidade ou não pelo governador e a vice. O que é importante esclarecer para a população é que ainda há possibilidade desse rito ser modificado. O governador ajuizou em setembro uma medida no Supremo Tribunal Federal, chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde ele questiona este rito de impeachment que foi definido pelo Tribunal Misto. Esse rito de impeachment, nesse questionamento do governador, a ministra Rosa Weber, que é relatora, negou o argumento do governador, mas este processo está em julgamento pelo plenário virtual do Supremo, que se iniciou no dia 16 de outubro. Então, eventualmente, o Supremo pode decidir favoravelmente ao governador e isso acarretaria o reinício do processo de impeachment. E amanhã, aqui no SCC SBT, você vai acompanhar toda a cobertura da votação do processo de impeachment e você pode começar a acompanhar através do site do portal de notícias SCC 10 a partir das 9 horas da manhã. Toda a equipe de jornalismo do SCC envolvida na cobertura para te trazer a informação mais atual e mais acessível ao longo de todo o dia para você acompanhar o passo a passo dessa votação que vai acontecer na Alesc amanhã, então, a partir das 9 horas da manhã no SCC 10. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas na volta você vai ver que as audições da maior escola de balé do Brasil esse ano acontecem de forma diferente. Por conta da pandemia, as avaliações não são presenciais. É a tecnologia a serviço da dança. Eu volto já. Esse ano, as audições do Teatro Bolshoi vão ser pela internet. Os olhares são atentos. Entre uma execução e outra, a comissão artística sinaliza os melhores passos, a precisão nas coreografias e a linguagem corporal. Na tela do computador, uma candidata que participou da seletiva do ano passado tenta novamente o sonho de fazer parte da maior audição de dança do Brasil. Essa mudança ela é bastante significativa, né? Tanto para a escola quanto para os próprios candidatos. Como tudo tem o seu lado bom, crianças terão a possibilidade de nos encaminhar esse vídeo e poder participar também mais efetivamente, né? Todos os anos, o Bolshoi do Brasil passa por diversas cidades do país em busca de novos talentos. Este ano, a pandemia do novo coronavírus obrigou novos formatos de seleção. Por isso, aquele que desejar dançar pelos palcos do Brasil e no mundo poderão fazer a inscrição através de um dispositivo como este. Pela primeira vez, a escola realiza a etapa que antecede a seleção nacional para ingressos e novos alunos bolsistas de forma online. As inscrições podem ser feitas pelo site com envio de um vídeo até o dia 14 de dezembro. A escola disponibilizou material informativo com um passo a passo de como devem ser executados os movimentos.
Para a etapa final, que acontece em janeiro, a escola já se prepara para receber os alunos, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. Nós teremos um distanciamento de entrada, não entrarão todos juntos, né? Essas equipes também estarão sendo renovadas, todos os cuidados de higiene, álcool em gel, enfim, desde o momento que a criança pisar na escola Bolshoi, desde o momento que ela vir até a porta, ao momento que ela sair, ela estará sendo cuidada. O professor e assessor artístico Maicon Golini explica que com a pré-seleção online, o cuidado na hora de avaliar os candidatos é ainda maior, mas acredita que a modalidade vai oportunizar a participação de crianças e adolescentes das camadas menos favorecidas da sociedade. O desafio agora está um pouco maior, sim, porque através da tela do computador, a avaliação nossa, nós professores, ela se torna um pouquinho diferente, mas nós professores nós estamos nos preparando para isso, para olhar com o máximo de cuidado, para não deixar que nenhuma habilidade da criança seja prejudicada por conta dessa questão virtual. Esse novo formato da seleção da escola Bolshoi, ele abre possibilidades para crianças que talvez não tinham condições de viajar até Joinville num primeiro momento para estar fazendo essa avaliação. Então, eu vejo que esse formato, ele atende crianças que querem muito entrar na escola Bolshoi, mas muitas vezes não têm a oportunidade de vir até a escola Bolshoi. Amanhã, a partir das 9 da manhã, no SCC 10, tem a cobertura completa da votação do impeachment. Uma boa noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!